Já parou para pensar como uma língua nasce, viaja e conquista o mundo? Pois é, a jornada do português é uma epopeia, daquelas de cinema. Uma história que cruza impérios, atravessa oceanos, e é essa história que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, vamos com uma pergunta bem direta. O que é que une nações tão diferentes, tão distantes como o Brasil, Portugal e Angola? A resposta é uma voz. É uma língua em comum, o português. Mas não é só um monte de palavras, né? É muito mais. É o resultado de uma história fascinante, cheia de encontros, de conflitos e de muitas, muitas transformações. Então tá. Para entender essa voz, a nossa viagem tem que começar lá atrás, mais de 2000 anos no passado, num mundo que era dominado por Roma. Naquela época, o latim era o que a gente chama de língua franca. Pensa no inglês hoje, sabe? Era a língua que todo mundo usava para se comunicar, para fazer negócio. Era o idioma global que conectava a gente de tudo que é cultura. Basicamente, por uns 1000 anos, o latim foi o inglês daquele tempo, a grande ponte de comunicação do mundo antigo. E é exatamente aqui que a nossa história começa para valer. Em 218 a.C., os romanos chegam na Península Ibérica e, com eles, trazem o latim. Essa foi a sementinha que ali, misturada com as línguas que já existiam na região, começou a brotar e a se transformar em uma coisa totalmente nova. Só que olha, essa semente não cresceu num jardim calminho, não. Pelo contrário. Ela foi forjada, moldada a ferro e fogo durante séculos de conflitos, de invasões. Foi um período super turbulento que mudou o destino dessa língua para sempre. Olha só essa linha do tempo para a gente entender essa mistura. Tudo começa com a base, né? O latim dos romanos. Aí pulamos 6 séculos. Em 409 chegam as tribos germânicas, trazendo um monte de palavras novas. E depois, a partir de 711, vem uma influência que durou séculos, a conquista árabe, que deixou uma marca assim gigantesca no nosso vocabulário. O ponto principal aqui é o seguinte: o português não veio de um lugar só. De jeito nenhum. Ele é o resultado direto desse caldeirão cultural, histórico. Cada povo que chegou, cada conflito, foi adicionando uma camada, um tempero, uma cor nova para a língua que a gente fala hoje. E aí, depois de séculos e séculos dessa mistura toda, a gente finalmente chega no momento em que o português, bom, vira o português. Ganha uma identidade própria, um nome. Isso acontece com a chamada Reconquista Cristã e a expulsão dos árabes. Uma variante do latim, que a gente chama de galego-português, se firma de vez. E mais, se torna a língua oficial do condado portucalense, que era tipo o embrião do que viria a ser Portugal. A língua, finalmente, tinha um lar oficial. E a partir daí, a evolução não parou, claro. A língua foi passando por várias fases, foi amadurecendo, dá para ver aqui, do português arcaico, passando pelo moderno, até chegar no contemporâneo, que é o que a gente fala hoje. É como se fosse um ser vivo, sabe? Sempre mudando. Mas a história não podia parar nas fronteiras de Portugal, né? O próximo capítulo dessa saga é pura aventura, expansão, é quando essa língua, já mais madura, se joga no mar. Pois é, a era dos descobrimentos, ela não levou só especiarias e ouro pelos oceanos. A bordo daquelas caravelas viajava também a língua portuguesa, prontinha para criar raízes em terras completamente novas, da África até a Ásia e, claro, aqui na América. E aqui no Brasil, essa história foi especial. O português chegou em 1500, junto com os exploradores. Depois, os jesuítas tiveram um papel fundamental em espalhar a língua. E o passo final veio em 1759, quando o português se tornou a língua oficial, unificando um território gigantesco continental com uma voz só. E com isso, a gente avança no tempo e chega nos dias de hoje. Aquela pequena semente plantada lá atrás pelos romanos se transformou numa voz global. E que voz! Poderosa, vibrante. Mas qual o tamanho dessa voz hoje? Vamos ver em números. E tudo começa com esse aqui, 9. Esse é o número de países que tem o português como língua oficial. E essa é a galera que forma a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Olha que interessante, é uma comunidade que não é unida por fronteiras, por terra, mas por uma herança, a língua, que se espalha por 4 continentes. 9 países oficiais, certo? Mas e o número de pessoas que falam? Aí o negócio fica gigante. São mais de 260 milhões de falantes de português no mundo todo. É muita gente. E essa dimensão global não para por aí.
Se liga só nesses dados. Hoje, o português é simplesmente a quinta língua mais falada do planeta. É a terceira mais falada em todo o mundo ocidental. E olha que legal, é a número 1 em todo o hemisfério sul. É ou não é uma potência? Pensa bem, de um dialeto local, lá na Península Ibérica, para uma das vozes mais importantes do mundo. A jornada do português é a prova da capacidade incrível que uma língua tem de se adaptar, de crescer, de conectar pessoas. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Qual será o próximo capítulo dessa história?